Cadê o Sabino? Vamos lá. Por favor. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, assim é fácil parar de beber, né, Sabino? Oi, Sabino. Tudo bom, Joel, Ana, aqueles que nos acompanham aí, boa tarde a todos. Boa tarde, Boa. Sabino. Tô precisando de alguém assim ficar falando no meu ouvido, viu? Não, mas aí é só você arrumar um amigo, entendeu? Você toma com ele uns dias, aí você faz isso. Espera o cara... o duro é que tem que esperar o cara morrer, né? Ah, o duro é isso. É. Nossa, Joel, cruz credo. Pelo amor de Deus. Arruma um amigo de 100 anos aí, vai em algum lugar Joel. aí. De 100 e tantos anos, ali o cara que tá nas últimas, começa a tomar com ele, ué. Cara, E sério. depois você arruma uma desculpa, pô. Ô, Sabino, vamos falar de Cracolândia, vai? O que é melhor? Desse problema sem solução. Qual que é a parada agora? Qual que é a discussão agora, Sabinão? É isso, Joel, é isso, né? Você falou tudo aí, logo na chamada, né? Problema sem solução. A gente sabe que é um problema complexo, não é um problema para ser resolvido de uma hora para outra. Ninguém resolveu esse problema de uma hora para outra, mas ele precisa passar por fases de mitigação. Ele precisa passar por fases em que a população perceba efetivamente que alguma coisa está sendo feita e algum resultado seja colhido. Agora, vejam só os entes, né, os atores dessa situação que estão envolvidos. Então, a gente tem ali, vou começar com o Poder Judiciário. Olha só a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinando que não se pode tirar barraca, determinando um plano aí em 120 dias para as prefeituras proporem a solução do problema. Ora, isso não vai acontecer, isso é um plano totalmente distante da realidade. Ainda no âmbito do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, mesmo aqui, juízes de primeira instância, a polícia prende os traficantes, prende quem está lá aliciando aqueles que são dependentes de drogas, e a justiça solta. Então, o Poder Judiciário não está colaborando. Ministério Público, outro ente envolvido. Ministério Público batendo contra a internação compulsória, contra a internação voluntária. Qualquer ação que se faça ali para tentar resolver o problema, o Ministério Público vem com aquela história de defesa das pessoas, da liberdade individual das pessoas, que não têm a menor consciência mais do problema e que precisam, de alguma forma, ser ajudadas pelo Estado. Então já temos aí dois entes que não estão entendendo a gravidade do problema e estão jogando contra. Bom, Poder Executivo. Cadê o Poder Executivo? Olha, o governo do Estado anunciou uma grande medida de mandar para o centro da cidade a sede do governo. Lógico, isso também não vai ser feito de um dia para o outro. Mas cadê esse projeto? O que andou esse projeto até agora? Eu não vejo mais notícia nenhuma sobre isso. Prefeitura de São Paulo. Não, vamos recuperar o centro vai ficar melhor. O que daria ali, incluiria ali uma proposta de solução para essa questão dos moradores em situação de rua. O que melhorou o centro? A gente, infelizmente, só noticia coisas ruins do centro. Então, a gente tem ali vários entes envolvidos que não conseguem dar um passo de melhora da situação. E por isso que a população está cansada e fala todo dia, mas isso não melhora, isso não melhora, isso não melhora. Esse é o raciocínio que eu queria trazer para vocês hoje, e eu acho ainda que é a própria iniciativa privada, quando se mobiliza, quando traz benefício para o centro. Vocês querem ver só a associação comercial. A associação comercial na iniciativa privada ou terceiro setor, do jeito que vocês preferirem, tem efetivamente ações importantes para o centro. Mas sozinha, sem apoio governamental, não vai conseguir resolver o problema. E há outras entidades ali fazendo coisas pelo centro. Mas os órgãos governamentais, mesmo inconscientemente, estão jogando contra a solução, porque ficam patinando nessas decisões. Vocês concordam comigo? Então, dia a gente estava até tendo uma discussão aqui, Sabino, que antecedeu uma participação sua, né? E eu estava falando para o Joel que eu acho que em algum momento a gente vai ter que optar por alguma solução ou alguma ação em relação à Cracolândia que não é algo ou bem visto ou que vai contra os princípios de algum dos lados. A questão da internação compulsória, por exemplo, né? Existe muita gente que tem um desconforto em apoiar essa medida porque tem dúvidas em relação à garantia dos direitos das pessoas que estão ali, se vai haver alguma fiscalização de como essas pessoas vão ficar depois de internadas, se de fato traz algum benefício. Só que já foi tentado de praticamente tudo. E isso não.
Toda vez que se fala em internação compulsória, surge alguém, principalmente Justiça, Ministério Público, para barrar essa iniciativa. Transferir essas pessoas para uma outra região, criar uma região onde essas pessoas possam ficar, mas aí vai ser a gente assumir, né, Joel, que o tráfico de drogas está liberado em São Paulo, então isso não deve acontecer. O que a gente sabe é que hoje o que se faz é simplesmente enxugar gelo. Não tem nada de diferente disso. Então, ou a gente vai para uma medida que é um pouco mais radical nesse sentido, ou a gente vai seguir nessa toada. A coisa não vai ser resolvida Agora, mesmo. Ana, sabe, como é que você acaba com um negócio que movimenta 300 milhões de reais por ano e não paga impostos? É isso. Como é que se acaba com um exatamente. negócio desse tamanho, gente? Nós temos que assumir como sociedade que o tráfico de drogas sempre existiu, existe hoje em peso e sempre existirá. Se você for muito efetivo, extremamente efetivo, a ponto de, como governo, criar o que a Ana está falando aí, uma condição de exceção para você conseguir ir para cima do usuário, o que vai acontecer é o seguinte: você não vai acabar com o negócio, você vai mudar o negócio de lugar. Esse negócio ele vai para um outro canto, ele vai passar a ter uma comercialização em uma outra localidade, mas não no centro de São Paulo. Pode ser um avanço para as autoridades mostrarem o seguinte: olha, nós conseguimos resolver o problema do centro. Não resolvemos o tráfico de drogas, mas resolvemos o problema do centro de São Paulo. Sim. Enquanto a gente não encarar o tráfico de drogas como um problema existente e que jamais vai deixar de existir, a gente não vai avançar. Não adianta ficarmos com discussões extremamente demagógicas, extremamente aí vazias, porque a gente tem que encarar o problema, e às vezes você encarar o problema é admitir que ele é de difícil solução ou que ele não tem solução. Concorda, Sabino, em alguns pontos? Lógico, e eu acho até que essa segunda opção, Joel, eu acho que é um problema impossível de ser resolvido na sua plenitude, mas ele pode ser mitigado. Sim. A situação das pessoas pode ser melhorada. E a Ana falava um ponto aí que é o seguinte: os órgãos se colocam contra, como a gente dizia também, né? Ou pessoas se sentem desconfortáveis. Ok, tem todo o direito e vamos discutir isso. Agora, qual é a opção? Não adianta só falar que aquilo não pode ser feito e não ajudar a tentar pensar numa opção. Esse é o Então, ponto. vamos sentar em torno de uma mesa, todos esses órgãos, a sociedade civil como um todo, fala assim: pera um pouco, nós temos que estar juntos aqui, vamos chegar num meio termo e vamos levar isso a cabo de verdade. Mas não tem um líder que tome essa iniciativa e chame todo mundo para essa conversa, chame a iniciativa privada, o governo, todas as partes de governo. Não acontece isso. E enquanto isso não acontecer, nós não teremos melhora nesse assunto. Eu tenho certeza que esses políticos que chamaram para si, inclusive o prefeito, e falaram que iriam resolver o problema da Cracolândia, hoje se arrependem piamente. Esses caras devem falar ali consigo mesmo: meu Deus do céu, que besteira que eu fui fazer. Onde que eu fui me enfiar? Por que eu falei que teria condição de resolver o problema da Cracolândia? A mesma coisa, em uma escala pior ainda, o Tarcísio de Freitas. O governador foi se envolver em uma parada que, teoricamente, não tem muito a ver com ele, não. Ele entrou numa área de atuação que deveria ser encabeçada pelo prefeito da cidade de São Paulo e apoiada por ele. Porque ele é o responsável pela segurança pública do Estado. Agora, a partir do momento que ele fala que vai resolver, como falou que iria resolver e não resolve, fica ruim politicamente para ele. Sim. Assim como está ruim politicamente falando para o Nunes. E quem vai ganhar em cima disso? O candidato que vai concorrer com o Nunes, por exemplo, no ano que vem. Sabe se ele tem solução, né, Joel? Porque tem isso também. Tem que apresentar uma proposta de solução, né? Porque também trocar 6 por meia dúzia, as pessoas... Vai apresentar a proposta, todo mundo apresenta, né? O negócio é de fato dar certo. Aí que tá o grande problema, né? É isso. Por hoje é só, Sabinão? É isso, esse raciocínio, essa pensada que eu queria trazer para vocês aí Boa. nessa sexta. Obrigado. Tá bom. Valeu, viu, Sabina? Volte Obrigado sempre, você. obrigado pela preferência e volte sempre, viu? Um abraço, bom fim de semana. Ó, boa sorte pra você domingo, viu, Sabino? Nossa, pra nós, Joel. Boa E sorte pra Ana você. Não, né? Por favor. Rapaz, que Deus te abençoe, que dê tudo certo pra você domingo, viu? Vai dar. Se Deus quiser. Tchau, Sabina. Tchau.